Bem, agora que você já esquentou os motores em relação ao gerador, vamos fazer mais uma questão sobre o gerador? O que que diz aqui o problema? Ele fala o seguinte: um gerador elétrico possui uma força eletromotriz de 40 volts. Então, ele nos fala aqui, né? Bom, primeiro um gerador e fala o total da FEM, né? Então, vamos marcar aqui do lado só para a gente pegar aqui os dados que o problema nos fala. Força eletromotriz a gente indica por essa letrinha aqui, né? Esse Ezinho aqui um pouco diferente, né? Então, aqui no caso, a força eletromotriz aqui no caso é 40 volts. E aí, o que mais que ele fala? E resistência interna de 1 ohm. Resistência interna do gerador é esse Rzinho aqui, no caso, vale quanto? Vale 1 ohm. E aí, o que mais que ele diz aqui no problema? Ele fala que esse gerador ele é ligado em série com uma lâmpada de resistência elétrica de 4 ohms. E aqui eu vou chamar de Rzão. Professor, por que se chama de Rzão de Rzinho? Porque eu sei que é externa ao gerador. Então, a gente indica isso, né? Esse Rzinho seria a resistência interna do gerador e a Rzão é do circuito de fora, né? Não dentro do gerador. Por isso que a gente chama aqui de Rzão e que chamamos de Rzinho. Se eu fosse representar essa brincadeira, seria mais ou menos assim, ó. Então lembra, o símbolo de um gerador, esse cara aqui, né, tem uma resistência interna, aqui no caso tem um polo negativo, polo positivo do gerador, e aí a gente vai e liga esse cara aqui no caso a um elemento de fora, que aqui no caso ele chamou de uma lâmpada, né, então é uma lâmpada que tem uma resistência Rzão aqui no caso, aqui a gente tem uma resistência interna do gerador, aqui está a força eletromotriz do gerador. Né? Então aqui é o polo negativo, o polo positivo, então a corrente elétrica vai entrar por onde? Sentido convencional, a corrente elétrica ela vai entrar aqui pelo polo negativo e sair pelo positivo. Isso indica aqui no caso que esse elemento aqui no caso é um gerador. Se fosse o contrário, seria um receptor, tá? Mas como é gerador, então é do negativo para o positivo. Mas a pergunta não é nem essa, né? Não é representar nada, né? Então qual que é a pergunta aqui do problema? A pergunta do problema é, sabendo disso, calcule qual é a DDP entre os terminais do gerador, né? Então ele quer saber o U. Quanto que vale o U aqui no caso? Bom, para a gente descobrir quanto que vale esse U, a gente tem que ver quais ferramentas matemáticas você vai usar para tentar resolver esse problema. Você tem duas ferramentas. Você tem a equação do gerador, você deve lembrar dela, né? Que o U é igual a quem? U é igual a força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente elétrica. Então, essa aqui é tipicamente a equação do gerador. E temos a lei de Ohm-Pouillet, né? Quando a gente pega um gerador e liga a um elemento externo. A corrente elétrica aqui no caso vai ser quem? Vai ser aqui no caso a força eletromotriz dividido por quem? Por Rzão mais Rzinho. Lembrava aqui da lei de Ohm-Pouillet? Então a gente tem essas duas ferramentas aqui para tentar descobrir aí que ele quer saber, na verdade, esse U aqui. Bom, para eu descobrir esse U aqui, o que que eu preciso saber primeiro, né? Quanto que vale a corrente elétrica? Né? Então, que dado que ele me deu no problema? Vamos pensar? Então, ele me deu aqui, no caso, o E, ele me deu o Rzinho e ele me deu o Rzão. Se eu tenho aqui o E, eu tenho o Rzinho, né? E tenho o Rzão, né? Eu falei o contrário, mas tudo bem. Rzinho tem o Rzão. O que que eu vou descobrir? A corrente. Sabendo a corrente, eu jogo lá na equação do gerador e calculo qual que é a tensão que o gerador está mandando para fora. Então, primeiro eu vou usar essa equaçãozinha aqui para descobrir a corrente que passa ali no circuito. Então, a força eletromotriz, ele falou que vale 40, então coloca aqui 40 dividido. O Rzão vale quanto? O Rzão vale 4, o Rzinho vale 1. Então, vai ficar a continha bem sussa, né? Então, vai ficar 40 dividido por 5, que vai dar quanto? Vai dar 8 ampere. Então, 8 ampere aqui no caso é a corrente elétrica que passa pelo circuito. E se passa pelo circuito, também passa pelo gerador. Né? Então, aqui no caso, eu vou jogar essa corrente aqui na equação do gerador para descobrir quanto que vale aqui a tensão elétrica. E fazendo isso, né, rapidamente, sem muita enrolação, aqui no caso, de novo, a força eletromotriz vale 40, menos a resistência interna, aqui no caso deu 1, a corrente elétrica deu 8. Portanto, esse U vai ficar como, né? Vai ficar 40 menos 1 vezes 8 que dá 8. Então, a tensão vai dar quanto, né? Vai dar 32 volts. Pronto, né? Calculamos aí qual que é a tensão que o gerador manda aqui para fora, né? Lembrando que esses pontinhos aqui do gerador é o que produz aqui, no caso, essa DDP que vai alimentar, no caso, a lâmpada. E aí lembra sempre, né? O gerador, ele produz 40 volts, mas o que ele manda para fora nunca é o que ele produz. Por quê? Porque tem uma queima, né? Tem uma perda aqui na resistência interna dele, né? Então, ele produz 40, mas o que ele está mandando para fora é apenas 32, porque parte do que ele produz é desperdiçada, é consumida, aqui no caso pela resistência interna do próprio geradorzinho. Bacana? Bom, qual a alternativa aqui dessa brincadeira? Aqui é a alternativa D de dado. É isso.